Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida nesse dia. Amém? Eu quero compartilhar com você nesse dia uma palavra que está lá no livro de Gênesis, no capítulo 50, no versículo 19 e 20, que fala assim: José, porém, lhes disse: Não tenham medo. Por acaso estou no lugar de Deus? É bem verdade que vocês planejaram mal contra mim, mas Deus tornou o mal em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitas pessoas. Eu gostaria hoje de estar falando um pouquinho sobre a essência, aquilo que está dentro de nós, a nossa identidade, amém? A identidade de Cristo em nós, a essência, o caráter de Cristo em nós. E eu gostaria de ter hoje como exemplo a vida de José. José sofreu injustiças, José ele sofreu tentações, José foi preso, mas ele permaneceu com a sua essência, com a essência de Cristo nele, com o seu caráter excelente. Amém? Aqui nessa passagem, no livro de Gênesis, capítulo 50, no versículo 19 e 20, aqui os irmãos já estavam com ele. Foram ter uma conversa com ele depois de muitos anos, se passaram muito tempo, onde os irmãos venderam José como escravo. E aqui nesse momento, eles estavam passando necessidade e José já era o governador do Egito. Ele já tinha o poder nas suas mãos. A fase ruim já tinha passado. Amém? E os seus irmãos estavam achando que José iria se vingar deles. E aqui José está falando, não tenham medo. Por acaso estou no lugar de Deus? É bem verdade que vocês planejaram o mal contra mim. Então José ele tinha a noção que os irmãos fizeram mal para ele, planejaram o mal contra ele, mas que pela essência dele, pelo caráter dele, pelo coração bom dele, o Senhor transformou o mal em bem. Amém? Aqui ele fala assim que para que fosse preservada a vida de muitas pessoas. Naquele momento, o Egito estava passando por um momento difícil, de fome, de escassez, né? E José estava como o governador, José estava bem financeiramente e pôde ajudar os seus irmãos e ajudar muitas pessoas. Amém? E a pergunta é, se ele não tivesse permanecido com o seu caráter em Deus, com o caráter de Cristo nele, com a essência de Cristo nele, ele chegaria a ser o governador do Egito? Ele chegaria a salvar muitas pessoas da fome, inclusive os seus irmãos? Eu creio que não, porque ele teria fugido do propósito de Deus na vida dele. Amém? Eu quero deixar para vocês nesta manhã um pouco sobre o caráter de José, um pouco sobre a vida de José. E quero deixar o exemplo dele para que eu e você venhamos no nosso dia a dia também deixar o caráter de Cristo ser moldado em nós. Aqui José, ele tinha toda a razão do mundo para virar as costas para os irmãos. Afinal, os irmãos venderam ele como escravo. Ele tinha razão de fazer isso, mas ele tinha a essência de Cristo nele e ele preferiu confiar em Deus. E pela confiança que ele tinha em Cristo, pela confiança que ele tinha em Deus, o Senhor o colocou como governador do Egito para ajudar a muitos. Amém? Eu quero falar para você, minha amada, se você permanecer com o seu caráter moldado com a palavra de Deus, se você permanecer com a essência de Cristo em você, você vai receber grandes vitórias na presença do Pai. E através de você, milagres irão acontecer para outras vidas, assim como milagres do Senhor aconteceu para outras vidas através de José. Sim, foi milagre porque a terra estava passando
por escassez, por fome. Eles estavam numa escassez, não tinham de onde tirar. E através de José, eles receberam alimentação, eles receberam ajuda. Amém? Então eu quero nesse dia deixar para você: não perca a essência de Cristo em você. Ainda que você passe por situações tristes, que você passe por decepções, por pessoas traindo a sua confiança, assim como José, mas que você permaneça com a essência de Cristo em você. Talvez hoje você não esteja entendendo o que você está passando, assim como José também não entendeu. Quando ele foi vendido, como escravo pelos próprios irmãos, pense o que passou na cabeça de José. Eles não estavam entendendo nada. Mas lá na frente, ele conseguiu entender. Amém? Ele só confiou no Senhor. E lá na frente ele conseguiu entender o que o Senhor estava fazendo através dele. Lá na frente você vai entender o porquê você está passando por algumas situações. Amém? Eu quero deixar para você essa passagem. Se você quiser ir mais fundo, você pode estar estudando o livro de Gênesis, capítulo 50, que fala mais detalhadamente sobre a vida de José. Amém? Que você não perca a sua essência, que você permaneça com a essência de Cristo em você, que a sua identidade é Cristo, é moldado pela palavra do Senhor. Amém? Hoje você não entende, mas amanhã, daqui um mês, daqui um ano, daqui a alguns anos, você vai entender o porquê você está passando por algumas situações. Deus vai honrar a sua fé como honrou José. Deus vai honrar a sua confiança como honrou José. Amém? Deus abençoe a sua vida, amada. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe tudo que está à sua volta e permaneça com a sua essência, com a essência de Cristo no seu coração. Amém? Até a próxima.